Desde pequeno, minha brincadeira na rua, a preocupação de minha mãe era eu jogando na rua, bola em qualquer lugar eu jogava futebol. Faltava na aula para jogar futebol, então eu era desse. O Frei Gilson não está na aula, onde ele está? Estava jogando bola, pode ter certeza. Então jogar futebol para mim... Mas chegou a ficar sério o desejo de ser jogador ou não? Então, quando eu tinha ali meus 15, 16, quando eu começava a pensar na vida, né, com 15, 16 anos ali, sim, se eu tivesse uma coisa para passar na minha cabeça, eu pensava assim, jogador de futebol. Teve um período pequeno que minha mãe me colocou em escolinha de futebol. Tá. Eu fiquei ali, eu acho que uns 6, 8 meses numa escolinha de futebol, porque eu tinha esse desejo. Já pensou ser um jogador de futebol e tal? Mas nunca foi algo tão profundo, não. Porque Jesus me chamou muito rápido. Guto, comigo Jesus sempre foi muito rápido. Já foi cedo. O desejo de ser padre, mais ou menos com que idade que chegou ao coração? Padre não, frei, no caso, né? Porque o senhor já entrou com o desejo de ser padre ou ser religioso e depois que veio a... Então, meu desejo de ser padre é interessante. Eu tenho uma tia que diz que desde pequeno ela ouvia que eu queria ser padre, mas eu não me lembro disso. Olha só. É só ela que fala isso. Eu não sei quando falei, eu não tenho essa lembrança. Quando é que eu quero ser padre, Guto? Eu me converto com 14 anos. Até então, não queria ser padre, nunca pensei nisso. Quero casar, quero constituir minha família, normal, vida normal. Quando eu começo a me converter, começa a ser algo maravilhoso lá em Paraisópolis. Muita gente também se converte com a minha conversão. Olha. Porque aí os amigos da bagunça, os amigos da rua... Gente, acontece um movimento muito interessante lá em Paraisópolis. Assim, conversões a rodo começam a acontecer em Paraisópolis. Assim, uma conversão de um arrastava a conversão de outros. Um movimento bem bonito foi acontecendo. E aí, Guto, tudo que eu faço é inteiro, sabe? Eu gosto de me dedicar por inteiro. E eu comecei a me dedicar na evangelização no Paraisópolis por inteiro. Então, o grupo de oração eu pegava firme, as missas eu pegava firme. Então, eu tocava nas missas com gosto, eu participava dos retiros com gosto, eu servia a minha diocese, de Campo Limpo, na época, né? Servia tanto a diocese quanto a minha paróquia com muito gosto. Então, imagina, eu fazia de tudo que você possa imaginar. Até o ponto que eu cheguei a ser coordenador deste grupo, que eu comecei. Eu comecei com 14 anos, já fui coordenador do grupo. Olha só. Depois eu me tornei coordenador da Renovação Carismática em Paraisópolis. Então você imagina, eu cheguei com muita pressão na evangelização. Só que aí chegou uma questão, Guto. Determinado momento, eu percebia que nada daquilo era suficiente para mim. Olha só. Eu evangelizava, eu pregava, eu cantava, eu fazia de tudo que você possa imaginar. Mas parecia que tudo aquilo ainda não era nem a ponta do iceberg. Eu me lembro até que uma pregadora que inclusive faleceu, tenho muito respeito por ela, tia Zilda. Sim. Já ouviu falar, tia Zilda, claro, de Campo Limpo? Sim. Num desses retiros lá em Paraisópolis, ela, no meio de todo mundo, eu nem tinha tanta intimidade com ela, ela falou meu nome na frente de todo mundo e disse assim, Gilson, no meio de 3.000 pessoas tinha lá no evento em Paraisópolis, arruma suas malas, seu lugar não é aqui, você vai viajar para muito longe, você vai rodar esse mundo. Nossa, ela falou meu nome na frente de todo mundo e deu essa profecia. Seu lugar não é aqui, arruma suas malas, você vai para muito longe, você vai rodar esse mundo. Beleza, mas não entendi nada, né? Na época, um moleque de 15 anos, não entendi nada. Hoje eu entendo, nossa, né? Se cumpriu. Se cumpriu. Os aeroportos que eu digo. E aí, Guto, quando é que eu penso em ser padre? Interessante. Eu atribuo muito a esse diálogo com minha tia Patrícia. Ela é muito fervorosa no grupo de oração comigo. Eu me lembro que eu batendo papo com ela na rua, ali em frente ao grupo de oração, eu disse para minha tia, eu não sei por que Deus não me chama para ser padre. Se Ele me chamasse, eu iria. Olha. Se Ele me chamasse, eu iria. Até então eu não tinha desejo nenhum, vontade nenhuma. Nada. Não tinha aquele negócio sobre mim também, as pessoas, sabe aquele negócio, isso aí nasceu para ser padre. Não, tem cara de padre, não, tem não, jeito ninguém de falava isso para mim.
Nada, não tinha profecia nenhuma, nada. Eu falei para ela, se Deus me chamasse, eu iria. Era como se nada me satisfaz mais aqui. Eu não sei mais o que faço eu sinto que eu preciso de mais. E aí, Guto, a partir daquele dia eu comecei a sentir o desejo de ser padre. Olha. Aí eu me lembro que eu consegui do padre a chave da capela, então eu ficava na capela a hora que eu queria. Então, com muita frequência, eu ia na capela Santa Luzia, que era a esquina da minha casa. Eu ficava 2, 3 horas de adoração. Eu gostava de 11 horas da noite e ficava até 2 da manhã. Olha isso era comum para mim, o fervor da minha conversão ali. E eu me lembro que sozinho, isso aqui é a primeira vez que eu partilho, eu me lembro que sozinho, porque aí eu ficava na capela sozinho, você imagina, escuro, Paraisópolis, aquela coisa toda. Eu me lembro que eu ia ao altar e eu me imaginava celebrando uma missa. Nossa. Então eu lembro que eu adorava Jesus, eu me emocionava na frente de Jesus, e Deus já estava começando a falar, será que então você aceita ser padre? Tipo assim. E aí eu me lembro que eu ia para o altar e eu me imaginava celebrando uma missa. E quando eu fazia aquele imaginar, aquilo parecia que dizia assim, você lembra que você dizia que nada te completava, isso vai te completar. Nossa. Guto, eu sempre fui muito objetivo. Se é para fazer, vamos fazer. Então eu não demorei a dar minha resposta. E aí eu falei, se é para ser, então vamos. Quando eu tive certeza. Quando eu tive a certeza no coração, a primeira coisa que eu fiz, eu gostava de uma menina desde os 11 anos de idade. Eu não tinha feito ainda experiência de namoro. Eu falei, olha, eu só não quero ser padre lá na frente ficar com a dúvida se eu devia ter casado ou não. Então eu só não quero entrar em qualquer lugar sem antes fazer experiência de namoro. Sim. Então conversei com essa menina, expliquei para ela que eu estava sentindo o desejo de ser padre. Se ela topava, a gente se gostava. Se ela topava, a gente fazia essa experiência que para mim seria importante. Ela aceitou, nós namoramos, creio que foi uns 3 meses só. Eu não queria enganá-la, para mim já era certeiro. Quando eu estava com ela, eu me sentia feliz, mas depois eu me sentia vazio. Eu sentia que aquilo não iria me completar. Foi então que eu tomei uma decisão, vou ser padre. Disse para minha mãe, eu só volto para casa se eu encontrar um lugar que eu entro que seja muito bagunçado. Eu lembro que eu falei isso para minha mãe. Eu ficava sabendo de alguns seminários, algumas coisas meio bagunçadas. E eu falei, mãe, se um lugar que eu vou entrar for bagunçado, eu saio. Porque eu não vou ficar também num lugar bagunçado. Mas se não for, se a galera for séria, eu vou ficar e eu quero ir até o fim. E aí, Guto, com 18 anos, eu saí de casa e para nunca mais voltar. E tenho 18 anos de vida religiosa, 10 anos de padre. Eu sou a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Aquilo que eu tinha lá atrás, que me faltava algo, Guto, hoje não me falta mais nada. Não me falta mais nada. Nossa. O sacerdócio era a forma que Deus escolheu para me completar. E eu sou feliz sendo padre. Já entra para os Carmelitas Mensageiros. Aconteceu o seguinte, teve um fator determinante na minha vocação, que eu indo para Canção Nova, no acampamento de Corpus Christi, que eu amava, a adoração ao Santíssimo e tal. E agora há pouco nós estávamos juntos no acampamento Corpus Christi, pois uma maravilha. O senhor pregando sobre a missa do domingo, eu disse, menino, eu falei, hoje tá que tá, maravilha. Para mim é maravilhoso estar no acampamento de Corpus Christi. Tem muito a ver, né? Que segundo o próprio Peter, lá da Canção Nova, houve uma ressurreição desse acampamento. Isso mesmo, com certeza. E para mim foi importante participar dessa ressurreição desse acampamento, que para mim fez muito parte. Foi ali que minha vocação também teve um tchan. Por quê? Eu estava no acampamento de Corpus Christi, estava naquela capelinha de adoração perpétua, acho que é Sagrada Família o nome. Sim, ali logo na frente. Estava de joelhos adorando Jesus, porque amava ficar ali. E o padre Edmilson da Canção Nova, de estola roxa, ele estava confessando, ele me cutucou. Então você imagina, ele está atendendo um monte de confissão, a capelinha estava cheia de gente, ele me cutucou e eu de costas. Eu levantei, olhei que ele estava de estola e disse, não quero me confessar. Eu achei que eu estava na fila da confissão. Sim. Falei, será que ele está me chamando para confessar? Eu não quero confessar. Eu estou adorando Jesus. Ele olhou nos meus olhos, Guto. Nossa. E disse,
Deus tem um plano para a sua vida. Se você quiser, você me procure depois. Aí, a partir daquele momento, é claro que eu fiquei numa crise, porque eu já estava sentindo o desejo de ser padre. Ele meio que dá uma confirmação. Eu procuro ele e eu entendo que ele podia muito me ajudar. E o padre Edmilson muito me ajudou. Eu tinha um padre na paróquia que muito me ajudou, mas o padre Edmilson também muito me ajudou. E o que acontece? O padre Edmilson, claro, pescou o peixe para ele, né? Ou seja, ele começou um caminho ali, talvez. Ele foi me trazendo para a Canção Nova. Então era para eu ter entrado, Guto, na Canção Nova. Eu já estava no 5º encontro, com o pé lá dentro, todo mundo gostando de mim, eu gostando da Canção Nova, que eu amo Canção Nova, né? Só que teve um momento que eu falei, padre Edmilson, eu falava para mim mesmo, em primeiro lugar, não é isso não. Eu sentia que ali não era o meu lugar. Na minha ingenuidade, eu só atribuí a 2 questões. Eu vejo vocês aqui, eu falei para o padre Edmilson, padre, olha, eu vejo que o carisma é muito voltado para a televisão e é muito voltado para a rádio. Eu não estou afim disso. Eu não estou afim disso. Alguma coisa deu errado. Muito errado, muito errado. Eu não estou afim de comunicação, de TV, de rádio, isso não dá. Deu muito errado. Mas é verdade, o meu desejo não era. Eu falei, não, na minha ingenuidade eu falei, olha, deve ser por isso que eu não quero, porque eu não quero rádio, sim. Eu não quero TV. E a Canção Nova é isso, a pessoa tem que amar isso. Ela está ali na Canção Nova, ela tem que amar a evangelização pelos meios de comunicação, ela precisa se dedicar a isso. E eu falei, eu quero ficar escondido. Eu quero ficar escondido. Guto, o padre Edmilson ficou muito triste. E eu falei, ó, já mandei carta para uma outra congregação e eu quero conhecer essa outra congregação. Beleza. Mandei a carta para outra congregação, já tinha resposta, já tinha o dia da visita. Só que tem um problema, tem um porém nessa história toda. O padre que estava me acompanhando, que inclusive é o padre Almir lá de Caruaru. Padre Aloísio. Padre Almir. Ah, mas não era, ele era da Canção Nova? Não, esse é o Aloísio da Canção Nova. Ah, sim, Padre Almir de Caruaru. Tá. Que hoje está bem velhinho. Sim, eu não sei nem como ele está hoje de saúde. Certo. Ele, sei lá, foi fazer uma experiência lá no Paraisópolis e ele me ajudou um pouco. Ah, tá, em Paraisópolis. Ele foi fazer uma experiência lá no Paraisópolis. Não era da Canção Nova, entendi. E aí, Guto, esse padre, o que aconteceu? Sem me falar nada, ele sai para procurar uma congregação para mim. Ah, que coisa. Aí, nessa que eu já digo não para a Canção Nova, e já tinha mandado carta para uma congregação, esse padre foi procurar a congregação, saiu na rua. O que aconteceu? Ele parou na casa da minha madre fundadora, Madre Maria José do Espírito Santo. Voltou dizendo, encontrei uma religiosa que leva a vida religiosa a sério, quero que você vá conhecer. Aí, Guto, por respeito a ele, eu falei, eu vou por respeito, porque é um padre que me ajudou tanto, eu vou por respeito. Porque eu falei, não é isso, eu já estou fechado ali. Eu falei, aquela com certeza é aquela que eu quero. Tal. Você tinha mandado carta para aquela? Já tinha mandado carta e eu estava empolgado já. Eu falei, não, com certeza é lá. Eu já sabia que era lá, tipo isso. Guto, por respeito a esse padre eu fui. Fiz o primeiro encontro vocacional nos Carmelitas Mensageiros. E a comunidade era uma comunidade nascente, 2 anos de fundação. Sim. Quando eu cheguei, foi amor à primeira vista. Olha que coisa. E detalhe, enquanto na Canção Nova eu via que era muita rede social, muita televisão, muita rádio, chegando lá, os freis me diziam assim, aqui, você que toca, você não vai tocar. Olha. Aqui, você que prega, você não vai pregar. E tudo que eu fazia, né? Eu estava no auge da evangelização no Paraisópolis. Aqui você vai ser humilde, aqui você vai aprender, aqui você vai roçar, aqui você vai construir, aqui você vai cozinhar, aqui você vai ficar no escondimento, aqui você vai ter horas de adoração na capela. E eu, pronto, meu coração abrasava. É isto que eu quero. Eu quero escondimento, eu quero vida religiosa. Aí eu fui entendendo que, na verdade, essa vida religiosa me encantava. Eles falavam de silêncio, eles falavam de oração, uma vida de sacrifício. E eu me apaixonei por aquilo. Falei, é aqui que eu quero. Olha.
Falei pro padre que me acompanhou, eu falei, eu gostei do lugar, é lá que eu quero. Falei pro padre Edmilson, encontrei os carmelitas. Quem é isso, meu filho? Não sei o quê. 2 anos de fundação. 2 anos. Mas já tinha caminho para ser padre ou não tinha essa noção? Entrava para ser religioso? Eu queria ser padre, mas o que mais me apaixonou é o ser religioso. Olha só. Entendeu? Eu queria ser padre e eu sabia que a ordem permitia ser padre. Permitia. Tá. Então isso, o ser padre já era, sempre foi, né? Sim. Só que eu me encantei por algo que eu não sabia que eu também me encantar, por o religioso, o estado religioso. Sim. Então eu não queria só ser padre, eu queria também ser frei, eu queria ser religioso. E Guto, de fato, o que eu vivi nos primeiros anos foram incríveis. De fato, eu parei de cantar. De fato, eu parei de pregar. Mas eu vivi um escondimento em Deus maravilhoso. Foi ali que minha espiritualidade deu um crescimento que você não tem noção. Eu comecei a me deparar com os santos do Carmelo. Eu comecei a entender a vida espiritual na prática, na prática de trabalho, na prática da oração, na prática da vida. E ali Deus foi me formando. Tudo que vocês hoje veem o Frei Gilson, você começou o programa fazendo isso, mas eu fui impactado. Primeiro por um processo de conversão, que eu já comentei, sim, mas eu passei por uma segunda conversão no convento. Sim. Eu passei por uma segunda conversão. Eu conheci a Madre. Sim. Eu conheci e ela realmente, por chamar do Espírito Santo, é algo extraordinário o que eu vi com os meus olhos. Uma presença muito especial, não é? Realmente, não que assim, quando a gente olha, né, para a fundação e tudo, para a fundadora, transmite e faz a gente entender, claro, o desejo de Deus, mas muito também do coração dela. Carmelita, mas extremamente aberta à ação do Espírito. Sim, né? A fundadora muito me formou. Por exemplo, as pessoas hoje gostam da gente, gostam do nosso carisma. Então, existiu alguém que foi abrasado primeiro por tudo isso. Então você imagina o coração dessa mulher que foi abrasada por Deus, viveu 24 anos na clausura. Sim. E saiu porque ouviu uma voz dizendo: eu quero que você funde uma nova ordem na igreja. Então a Madre, sem dúvida alguma, ela inspirou a mim, né? Sim. Inspirou a todos nós.